Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos lá, a lição aí que foi da semana passada, onde estudamos tanto Esdras 1, 9 a 11, quanto 8, 1 a 23, e Neemias 11, 1, 12, 1 a 26, e outros textos aqui como Daniel 1, 1 e 2, Deuteronômio 30, 1 a 6, onde basicamente o foco da lição foi mostrar que Deus estava guiando toda a história. A gente percebe isso ali em Daniel, na história de Daniel, no livro de Daniel. Um Deus que guia toda a história, um Deus que está por trás de tudo. E da mesma forma, com esse retorno. Com certeza não foi fácil. Imagine você ter que voltar para um lugar que você não conhece. Há muitos ali não conheciam a verdade. E aí você pode lembrar, evidentemente, de Abraão, que é chamado a deixar sua casa, sua terra, sua parentela, ir para um lugar que Deus ia mostrar. O povo, alguns há muito tempo não retornavam para Judá, para Jerusalém, e outros haviam crescido, nascido em Babilônia, no contexto de cativeiro. E agora tinham que retornar. Obviamente, na tradição judaica, no documento judaico, vai dizer que muitos permaneceram ali, muitos não voltaram. Isso é normal, apesar que, se você for olhar, aquilo que deveria ligar o povo à terra seria a identidade deles. Por mais que Babilônia fosse confortável, por mais que onde a situação que eles estavam ali era muito boa, mas não era o lar deles, não era a terra deles. E entre tantos pontos que a gente pode tocar aqui, um deles é que Esdras ele não encontra levitas. E como é que o tempo vai funcionar sem levitas? Isso está registrado em Esdras capítulo 8, verso 1 ao 15. Esdras não achou levitas entre o povo. A inquietação era quem cuidaria do templo em Jerusalém. Com certeza não foi fácil esse retorno. E aqui diz o seguinte, tem um comentário aqui, do comentário bíblico adventista, sétimo dia. Naquele momento os judeus tinham permanecido na terra do exílio por quase um século e meio. Escavações em Nippur trouxeram à luz vários documentos que mostraram a riqueza de muitos judeus que viviam na região da Mesopotâmia durante o reinado de Artaxerxes I. Portanto, deve ter sido uma tarefa difícil para Esdras convencer muitos deles a retornar em sua companhia. Os colonos que voltaram podiam esperar apenas uma vida de árduo pioneirismo na antiga pátria, com muito menos conforto do que tinham em Babilônia. Em vista dessas considerações, é surpreendente que Esdras tenha sido bem sucedido em convencer quase 2.000 famílias a retornar ao seu país de origem com seus irmãos. E o texto também vai falar que nesse retorno, Esdras falou para eles orarem, para eles buscassem a Deus, para que Deus os protegesse no meio dessa estrada, num contexto onde obviamente não havia avião, não havia os meios de transporte tão rápidos, então a viagem era longa. E é interessante como dentro desse contexto aí está o contexto da aliança de Deus. É bem sabido que a aliança, como já estudamos, envolve relacionamento. E dentro desse relacionamento existem obrigações, existem leis, e o povo havia quebrado as leis. Por isso que sofreu essa consequência, essa maldição, que estava prescrita em Deuteronômio, Levítico, que é o cativeiro. Mas o texto também diz que se o povo buscasse, Deus voltaria para o povo, olharia para o povo e faria uma nação fiel. Isso está em Deuteronômio capítulo 30, verso 1 a 6. É interessante como nas alianças da Bíblia há oportunidade de retorno. Diferente das alianças do Antigo Oriente, onde não havia a chance de voltar. Uma vez quebrada a aliança, a pessoa sofria as consequências, mas na Bíblia não. Há oportunidade de retorno à aliança, esse fator incondicional da aliança de Deus. E é o que o povo precisa fazer agora, precisa orar, precisa buscar, e você entende muita coisa, entende a oração de Esdras, de Neemias, de Daniel, entende essa ênfase na oração, nessa busca por uma reforma espiritual também, porque isso é muito importante dentro do contexto aí da aliança de Deus. E agora o povo então retorna e
há também uma repetição aí de lista, a repetição do capítulo 2 e 7 são as mesmas pessoas, porque há uma ênfase aí no seguinte: a geração presente havia progredido a partir das realizações da geração anterior, mesmo que a tarefa tivesse sido complicada, repleta de obstáculos, e não tenha sido concluída tão cedo quanto eles gostariam. E depois, aí no capítulo 12, vai aparecer a lista de sacerdotes, para enfatizar de que agora, sim, o templo poderia funcionar, tinham levitas, tinham sacerdotes, tudo estava nos conformes. E que fala assim: Deus deseja que tudo seja feito de modo apropriado. Antes que grandes obras sejam realizadas, são necessárias pessoas consagradas. Essas famílias sacerdotais haviam ajudado Neemias a reconstruir o muro. Assim podia adorar o Deus vivo no templo de modo seguro, sem intervenção externa. O muro é importante para manter a segurança, mas a adoração verdadeira estaria em risco sem a presença de sacerdotes dedicados, pois o povo, em suas várias funções, tinha seu papel a desempenhar. Uma das coisas que essa lição nos ensina é de que Deus está conosco em todos os momentos difíceis, momentos de lutas, e a gente não pode desistir. O texto final aí, sexta-feira, vai enfatizar isso, de não desistir, apesar das dificuldades, apesar das provações, que você não desista de sua caminhada com Cristo, de sua caminhada com Deus. O finalzinho aqui, ó, vai dizer algo bem interessante, assim, acho que ainda vou pegar mais um pouquinho. Aí fala assim: orai com mais fervor, crede mais plenamente. À medida que formos desconfiando de nosso próprio poder, confiemos mais no poder do nosso Redentor, e haveremos de louvá-lo. A Ele que é a saúde de nossa face. Então precisamos desconfiar sempre de nós mesmos. Temos que confiar cada vez mais no poder de Deus. Só Ele pode nos guiar, só Ele controla toda a história. E com certeza, se estamos com Deus, não precisamos temer nada. E provações vamos passar, dificuldades vamos passar, como o povo de Israel passou. A dificuldade de construção dos muros, a dificuldade de construir o templo, mas Deus estava com eles e a obra deles foi bem sucedida. Abraço a todos, continue acompanhando aí, estamos já indo para o final desse trimestre, vamos gravar aí mais alguns vídeos, acredito que 3 vídeos, é o 13º, sim, são 3 vídeos ao todo, onde vamos continuar estudando aí o finalzinho dessa história de Esdras e Neemias. Curta, compartilhe também com os seus amigos e comente alguma coisa, talvez que você não esteja entendendo, alguma dúvida, alguma pergunta. Um abraço a todos.